Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel Moimaz, da disciplina de Sistemas Térmicos. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre cogeração de energia, tá? Então pessoal, nas últimas aulas vimos o ciclo Rankine, vimos as suas possíveis melhorias tanto teóricas como práticas, que é o ciclo Rankine com reaquecimento e o ciclo regenerativo ideal. Vocês fizeram a simulação desses ciclos utilizando o programa EES e, inclusive, na última aula, utilizaram também o conceito de eficiência isentrópica para estimar as perdas na turbina e na bomba, tá? Então, pessoal, vamos falar hoje sobre cogeração. Bora lá. Então, pessoal, a cogeração quando a gente tem cogeração numa indústria, numa usina, é quando ao mesmo tempo é produzida eletricidade e também calor, tá? Que a gente chama de calor de processo. Como assim, professor? Eletricidade, pessoal, a gente está habitual, né? A potência produzida na nossa usina, ela vai gerar energia elétrica lá na turbina, tá? E esse calor de processo? Pessoal, esse calor de processo ele é utilizado para alguma aplicação dentro da empresa. Então, por exemplo, imagina que é uma empresa que produz celulose e aí ela utiliza parte do sistema de geração de potência para, digamos assim, parte do vapor do sistema de geração de potência, ela extrai para, por exemplo, a secagem da celulose em algum processo, né? Ou para esterilização de algum equipamento, para um sistema de degelo de algum equipamento, etc. Tá? Então é aproveitar também a energia na forma de calor. Tá? Bom, o que é diferente, que a gente considera de uma maneira diferente nessa usina de cogeração, é que nós temos não a eficiência da usina, mas sim o fator de utilização. O que muda, pessoal? É que agora, além de potência, né, eu produzo calor, tá? Então, aqui no numerador do nosso fator de utilização, ou seja, que é o que a gente deseja produzir, a gente tem a potência líquida e a taxa de transferência de calor de processo, tá? Mas isso, pessoal, também pode continuar sendo determinado por meio do conceito lá que vem lá de máquinas térmicas como sendo 1 menos QL sobre QH, tá? Bom, pessoal, interessante das usinas de cogeração é que eu tenho fatores de utilização altíssimos, que podem atingir até 80%, tá? Se vocês lembrarem aí, tanto dos exercícios que a gente fez, como do que eu já comentei nas aulas anteriores, a eficiência do ciclo Rankine, ela vai estar, caso ideal, né, pessoal, que já não é o que a gente tem na vida real, ela vai estar em torno de 40%, né, 30 e poucos por cento, né, isso o ideal, né, então veja que você tem uma eficiência muito grande, tá? Então, pessoal, basicamente, é lógico que a usina ela é muito mais segmentada do que essa foto aqui, do que essa imagem aqui da direita, mas uma usina de cogeração ela tem basicamente esses componentes, tá? A gente vai continuar tendo aqueles componentes básicos, que é o que? A caldeira, a turbina, o condensador e a bomba, só que a gente vai ter o que? Uma linha aqui intermediária que ela vai ser destinada à geração de calor, né? Ou seja, geração de calor de processo, tá? Essa linha, pessoal, ela pode ser alimentada por uma válvula de expansão, tá? Então eu tenho uma válvula que ela controla o quê? Imagina que eu tenho uma entrada de vapor aqui no 4, né? Parte desse vapor pode ser direcionado para essa unidade de processamento de calor por meio da válvula de expansão. A outra parte vai para a turbina. Então veja que eu consigo ao mesmo tempo produzir potência na turbina e produzir o que? Calor de processo, extraindo parte do vapor por meio dessa válvula de expansão. Tá? Aqui, pessoal, então aqui eu consigo extrair uma parte. Né? Eu posso conseguir extrair mais, pessoal? Posso.
eu tenho que uma outra linha aqui de vapor que eu consigo extrair o vapor da turbina para o calor de processo. Então veja que em determinado ponto, se eu precisar de muito calor, eu posso retirar todo o calor que está sendo utilizado para a geração de potência na turbina e encaminhar para a unidade de processamento de calor, tá? Nesse caso, pessoal, é importantíssimo, né, que tanto no 5 como no 6, ou seja, nas entradas da minha unidade de processamento de calor, eu tenho pressões iguais, para eu não ter aquele problema que do fluido, ao invés de seguir o caminho natural que é vir aqui na bomba, ele ou ir do 5 para o 6 ou ir do 6 para o 5, devido a essa diferença de pressão, tá? Então é interessante que o P5 seja igual ao P6, tá? Mandou ali para a unidade de processamento, para que eu junte tanto o líquido que sai da bomba 1 que veio do condensador, que saiu da turbina, eu preciso que eu tenha uma bomba 2 que mantenha a mesma pressão da bomba 1, tá? Ok? Então, por isso que eu tenho essa bomba 2. Então, numa usina de cogeração, eu tenho 3 situações possíveis. A situação 1, pessoal, é o que? Eu produzir potência e calor ao mesmo tempo, tá? Então, nesse caso, parte do calor é extraído por essa, digamos assim, parte do vapor sai da caldeira e vem pela válvula de expansão até a unidade de processamento, que é encaminhado para a bomba 2 para a caldeira, e parte do calor atravessa a turbina, vai para o condensador, vai para a bomba 1, se junta com o fluido proveniente da bomba 2 e vai para a caldeira, tá? Então é isso que acontece na operação em que eu tenho os dois. Quando eu tenho alta demanda de calor de processo, né? O que acontece? Eu direciono todo o vapor produzido na caldeira para a unidade de processamento de calor ou processamento térmico. Então, o que acontece? Tanto no 5 como no 6, eu envio toda a vazão aqui que eu tenho no 4. E aí, o que acontece? Eu não tenho nenhuma potência produzida na turbina. Tudo bem? O que é interessante nesse caso é o que eu comentei, que tanto no 5 como no 6 é interessante eu ter a mesma pressão, tá? Quando eu não tenho demanda do calor de processo, eu não preciso de calor, o que eu faço? Eu fecho essa válvula redutora de pressão ou válvula de expansão, eu fecho ela totalmente de tal forma que todo o vapor aqui no 4 é direcionado para a turbina. E aí, todo o vapor que está na turbina passa por aquele ciclo padrão Rankine. E aí eu só tenho o quê? Vapor saindo da caldeira, indo para a turbina, gero a energia, passo pelo condensador. Do condensador eu produzo líquido saturado que vai para a bomba 1, que é redirecionado para a caldeira, tá? E aí é o ciclo Rankine simples, tá? Então esses são os 3 casos que eu posso ter numa usina de cogeração, tá? Se a gente fizer uma análise termodinâmica desse ciclo, pessoal, o QH e o QL não tem novidades. A única coisa que muda é que agora a minha vazão em 7 vai depender em qual estágio eu estou, né? Ou seja, vai depender de qual vazão eu extraí e direcionei para o meu condensador, né? O calor de processo, ele vai ser obtido analisando a unidade de processamento térmico ou de calor, né? Pela primeira lei. Então eu tenho entrando o M5H5, saindo o M6H6, e aqui saindo eu tenho o M8H8. E aí, se eu fazer juntando essas expressões com o calor de processo,
eu tenho o total de calor de processo gerado, tá? Para, digamos assim, calcular a potência da turbina, eu faço a mesma coisa. Passo a primeira lei aqui na turbina e vejo o que está entrando e o que está saindo. No caso em que eu tenha parte do fluido direcionado para a unidade de processamento de calor, eu vou estar entrando o 4 menos o que veio aqui para o 5, né? Seria M4 menos o 5 aqui na entrada da turbina, né? E vou ter saindo o quê? O 7, ok? Tá? Mas a turbina, pessoal, a gente tem que analisar caso a caso, tudo bem? Para verificar que situação, tá todo o vapor sendo direcionado para cá, aí o M4 é igual, né, o que está entrando aqui, né? E eu não tenho M6, né? O que acontece? Tá parte vindo para a unidade de processamento pela válvula de expansão, parte pela turbina. Aí eu vou ter entrando o 4 menos o 5, vou ter saindo o 6 e o 7. Ou não, pelo contrário, eu estou jogando tudo para a unidade de processamento. Aí eu não tenho potência na turbina, né? Então tem que analisar caso a caso, tá, pessoal? Bom, esse exercício nós vamos fazer na próxima aula, tá? É uma usina de cogeração, o vapor entra na turbina a 7 MeG e 500 graus Celsius. Parte do vapor dela extraída a 500 kPa, né, para processamento térmico. E o restante se condensa a 5 kPa e é recomprimido até 7 MeG. Então, ó, aqui passa por 5 e depois da bomba vai para 7 MeG. Em épocas de alta demanda por calor de processo, parte do vapor que sai da caldeira é estrangulado até 500 kPa. Então, ó, naturalmente, eu faço uma extração de 500 kPa. Quando eu tenho uma alta demanda, além dessa extração aqui do 5, eu tenho uma extração aqui pela válvula de expansão, tá? As frações de extração são ajustadas para que o vapor deixe a unidade de processamento como líquido saturado, a 500 kPa. Então, pessoal, aqui no 7 eu tenho líquido saturado. Isso é meio óbvio, né, pessoal? Porque eu vou ter uma bomba logo em seguida. As frações de extração são ajustadas... beleza. O fluxo de massa pela caldeira é 15 kg por segundo. Desprezando as perdas e considerando as bombas e turbinas entrópicas, determine a taxa máxima com a qual o calor de processo pode ser fornecido, né? Ou seja, o QP máximo, né? Ou seja, quando todo o fluxo é redirecionado para cá, a potência produzida e o fator de utilização quando nenhum calor de processo é fornecido. Então, quando eu não extraio nada e jogo tudo para a turbina, e a taxa com a qual o calor de processo é fornecido, quando 10% do fluxo total de vapor é extraído antes de entrar na turbina, e 70% do fluxo total de vapor é extraído na turbina 500 kPa. Então 10% vem para cá, 70% vem para cá, e os outros 20% seguem para o condensador. E aí a gente vai fazer esse cálculo na aula que vem, tá, pessoal? Então hoje vimos o que é uma usina de cogeração, as 3 formas em que ela pode operar, quais são os principais componentes. Vimos também como calcular a eficiência numa usina de cogeração, que é o fator de utilização. E por fim, vimos um exemplo que vamos resolver na próxima aula de uma usina de cogeração. Obrigado pela atenção e até a próxima.